Olá, pessoal! Nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar falando de ângulos, tá bom? Nós vamos estar falando, vou estar revisando com vocês aqui, dando mais ênfase nos ângulos, nos tipos de ângulos, complementares, suplementares e replementares. E alguns exercícios, tá bom? Que a gente vai pedir para vocês encontrar um desses ângulos. Então, vamos começar com os ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma das suas medidas é 90 graus. Então, eu tenho esse exemplo dessa figura aqui, onde eu tenho o ângulo AVB e o ângulo BVC. O ângulo AVB, ele mede 30 graus. E o ângulo BVC, ele mede 60 graus. Então, nós dizemos que o ângulo AVB, ele é complementar de BVC. Tá bom? E também o inverso, né? O ângulo BVC é complementar do ângulo AVB. Por quê? Porque o ângulo AVB é 30 graus e o ângulo BVC é 60 graus. Somando 60 mais 30, nós temos 90 graus. Então, toda vez que a gente tem dois ângulos em que a soma deles dá 90 graus, nós estamos falando de ângulos complementares. Eu coloquei um exemplo de exercício que pode-se ter utilizando esse termo, né, de ângulo complementar. Vamos lá. Encontre o ângulo complementar ao ângulo de 40 graus. Nesse caso, eu tenho um ângulo e eu quero encontrar o complementar dele. O ângulo que eu tenho é 40 graus. Então, como a gente sabe que dois ângulos são complementares quando a soma deles dá 90 graus, então o que eu vou fazer? Eu tenho que achar quanto falta de 40 para chegar até 90. E que continha que a gente faz? A gente faz o quê? 90 menos 40, que eu vou achar quanto que falta, né? E no caso é 50. Então, logo, o ângulo complementar de 40 graus é 50 graus, porque 50 mais 40 a gente vai ter 90 graus. Então, nesse caso é 50, tá bom? Agora, outro tipo de ângulo, né? É o ângulo suplementar. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180 graus. Então, complementar é 90, suplementar 180. Mesma lógica do ângulo complementar. Só que nesse caso, a gente vai ter em mente o número 180 graus, que é a meia-lua, né? Na figura que a meia-lua sempre representa o ângulo de 180 graus, que é meia volta. Então, um ângulo ele é suplementar ao outro quando a soma dele com o outro vai dar 180 graus. Nesse exemplo aqui, eu tenho o ângulo de 145 graus e o ângulo de 35 graus. Somando os dois, nós teríamos 180 graus. Um exemplo de questão é essa daqui, logo abaixo. Encontre o ângulo suplementar ao ângulo de 150 graus. Então, nesse caso, eu tenho o ângulo 150 graus e eu quero encontrar o ângulo suplementar dele. Ou seja, eu quero encontrar qual ângulo que eu somo com 150, que eu já tenho, e eu vou obter o ângulo 180 graus. Então, vou fazer o quê? 180 menos 150, que é o ângulo que eu tenho. Fazendo a continha, a gente vai ter 30. Logo, o ângulo que falta é 30. Então, o ângulo 30 é suplementar ao ângulo 150 graus. Certinho, pessoal? Agora, o último é o ângulo replementar. Dois ângulos são replementares quando a soma de suas medidas são 360 graus. Mesma lógica do ângulo complementar e suplementar, só que nesse caso, nós vamos ter em mente o número 360, tá bom? Nesse exemplo, eu tenho que o ângulo AVB, que é 135 graus, ele é replementar ao ângulo BVA, que é 225 graus. Por quê? Somando 135 com 225, eu vou obter 360 graus. Um exemplo de questão. Encontre o ângulo replementar ao ângulo de 100 graus. Então, eu tenho 100 graus e eu quero saber qual que é o ângulo que eu somando com 100, eu vou obter 360 graus. Então, o que eu vou fazer? 360 menos 100. E vou obter 260. Logo, 260 graus é o ângulo replementar ao ângulo 100 graus, porque somando os dois, eu vou obter
360. Entenderam, pessoal? Agora é a vez de vocês fazerem, tá bom? Pausem o vídeo, façam. Encontre o ângulo complementar dos ângulos abaixo. Então, nessa número 1, complementar, a gente vai lembrar de 90 graus. Então, eu tenho que encontrar os valores que faltam para chegar até 90. Letra A, eu tenho 30 graus. Quanto falta para chegar até 90? Esse quanto falta é o ângulo complementar a 30. B, 65. Quanto falta para chegar até 90? Esse quanto falta é o ângulo complementar de 65, tá bom? Número 2, encontre o ângulo suplementar dos ângulos abaixo. Suplementar, a gente vai associar a 180. Então, quanto falta para cada um dos ângulos abaixo para que ele chegue até 180? Para que seja 180. Letra A, 130. Falta quanto para 180? Esse falta quanto é o ângulo suplementar do ângulo 130. Número 3, encontre o ângulo replementar dos ângulos abaixo. Eu tenho letra A, 260. Replementar, a gente sempre vai associar agora a 360. Então, eu tenho o ângulo 260. Qual que é o ângulo replementar a 260? O que eu estou perguntando? Eu vou estar perguntando quanto falta para chegar até 360. Então, de 260 para 360 falta quanto? Esse falta quanto é o ângulo replementar de 260. Certinho, pessoal? Me deem, tá, pessoal, uma devolutiva. Vocês estão compreendendo como que vocês estão acompanhando. Eu resolvi dividir essa primeira semana do PET em algumas videoaulas, porque eu vi que é muito conteúdo, é muita definição, tá bom? Então, eu espero que vocês venham me dando essa devolutiva para saber como que vocês estão acompanhando, tá bom? Beijo para vocês, abraço e até a próxima videoaula.